Boa noite, pessoal. Eu não sei a partir de quando, mas o pastor, ele aparecendo aqui e vocês aplaudem. Eu não sabia que isso acontecia. Eu acredito que vocês bateram pouca palma aquela hora. Vocês vierem para a igreja, a gente poder conversar sobre a Bíblia. Eu acho isso tão gratificante. Eu sinto que a nossa igreja é muito quente. E quando eu subo no púlpito, eu fico muito em paz. Antigamente, tinha uma missionária de um pastor. O culto de domingo ia começar, mas a missionária pegou um cobertor, pegou todas as suas coisas e subiu no púlpito. Aí os anciãos, eles se assustaram e falaram: missionária, o que está acontecendo? Por que a senhora está fazendo isso? Não me impida, não me impeçam disso, mas eu gosto de estar aqui. Por que, missionária? Porque o meu marido, pastor, ali em cima do púlpito, ele é tão amoroso, mas em casa ele é tão bravo, só grita. Por isso que eu gosto do púlpito. Eu quero morar aqui no púlpito. A minha esposa, não estou falando que a minha esposa gosta do púlpito, mas sou eu que gosto do púlpito. Hoje vamos ler Lucas capítulo 19. Desculpa, é Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30. Se vocês acharam, Lucas capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou-se de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tudo de igual modo. Lemos até o versículo 37. Pessoal, eu acho muito bom todos esses 66 livros da Bíblia. O que é bom em ter me tornado pastor? Quando eu subo no púlpito para pregar a palavra, então eu esqueço todos os meus pensamentos, eu posso falar somente da palavra, né? O que eu fiquei bravo, o que eu fiquei irritado, o medo, a minha preocupação. Porque o meu coração não tem tempo de pensar sobre isso. Então sempre que eu subo no púlpito, o meu coração fica cheio da palavra. E essa palavra ficando no meu coração, essa palavra vence muitos problemas, mata esses problemas. Então é isso que ela faz. Então, segunda-feira, nós começamos essa conferência e o meu irmão, ele estava missionando em Los Angeles e aí ele ficou em tentação e ele ficou difícil e aí ele fugiu. Se fosse em outros momentos, e o meu irmão, ele já tem idade, né? Ele já tem muita idade. Então, a gente vai viver mais quantos anos daqui para frente? Então, eu falei para o meu irmão, vamos viver o resto da nossa vida pelo Evangelho, vamos morrer por isso, né? Aí ele fugiu porque ele ficou difícil. Então, para eu ficar pensando sobre essa conferência, eu não tive muito tempo de me preocupar com meu irmão. Eu li a palavra, eu fiz comunhão, tinha que ler a palavra, tinha que fazer comunhão, então não se tornava nenhum problema, né? Então, na segunda-feira,
naquele dia, no dia de começar a conferência de madrugada, o meu irmão voltou e aí a gente ficou muito feliz. Não é que eu não tenho problema, eu tenho problema. E eu estou morando no 4º andar dessa igreja. Então tem vezes que eu estou em casa e aí as pessoas vêm me procurar para fazer comunhão. Então tem pessoas que vêm fazer comunhão e tem pessoas que esperando eu fazer comunhão com outras pessoas esperando, acabam indo embora. Não é só as pessoas, mas a felicidade que veio me procurar, a alegria que veio me procurar, a felicidade que veio me procurar, a esperança que veio me procurar. Não só isso, mas o medo que veio me procurar, o sofrimento que veio me procurar, a tristeza que veio me procurar. Então, todas essas coisas estavam diante de mim. Então, a preocupação veio, o medo veio me procurar. Mas enquanto eu estava falando com a felicidade, então todas essas coisas eles estavam esperando, daí eles passaram indo embora. Então, eu não consegui me encontrar com a preocupação. O medo veio, mas eu não tive tempo de me encontrar com o medo. Então, não é que eu não tenho sofrimento, o sofrimento vem para mim. Mas eu não tenho tempo de ficar sentado conversando com o sofrimento. E aí o sofrimento vem quando eu não tenho tempo e ele vai embora. Então, quando eu subo no púlpito para pregar a palavra, quando eu abro a Bíblia, se eu conhecer o coração de Deus, quanto eu conheço esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso, quanto? Será que eu sei muito ou será que eu sei pouco? Então não dá nem para calcular, né, o nosso Deus. Então, por mais que a gente possa não conhecer nada do coração de Deus, mas uma coisa que a gente tem que saber, se essa palavra estiver no meu coração, essa palavra é de Deus e porque esse coração é de Deus, então as preocupações, as tristezas, os sofrimentos que tem no meu coração, isso é o suficiente para vencer tudo isso. E Ele me dá esperança, me dá felicidade, me dá satisfação. Por isso, eu experimentando essas coisas, quando os irmãos estão sentados na cadeira aqui da igreja, eu poder falar sobre como eu me encontrei com Deus, isso é tão feliz para mim. O Deus que está dentro de mim, esse Deus também vai trabalhar dentro de vocês. E esse Deus vai expulsar a tristeza, sofrimento, a maldade, a lascívia. Ele vai expulsar todas essas coisas. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. Pessoal, quando a gente vê... Eu não digo para as pessoas do mundo parar de beber. Por que eu não falo? Como é que aquela pessoa do mundo vai poder vencer o sofrimento? Então, eu não vou te impedir de poder beber para esquecer esse sofrimento do mundo. Só não me bate. Então, se as pessoas têm sofrimento, o que a gente vai fazer? Então as pessoas do mundo, elas têm aquelas músicas que tem aquele ditado que eles tem aquela música que eles ficam contra o céu, eles querem resolver o céu e eles ficam gritando e ficam brigando, gritando, bebendo, eles querem se esquecer das suas preocupações e fumando. Querem se esquecer das suas preocupações. Mas no mundo tem que ser desse jeito. Mas nós temos o Senhor e temos essa palavra. Dentro de mim, qualquer problema que seja, não existe nenhum problema que essa palavra possa acalmar. Não existe nenhum sofrimento que essa palavra não possa vencer. Esses 66 livros da Bíblia que estão escritos em coreano, que estão na minha mão, eu poder descobrir o coração do Pai através dessa palavra é muito gratificante. Hoje de manhã, eu tomei o café da manhã e eu vim de manhã cedo aqui para o escritório. E eu queria falar sobre Lucas capítulo 10, lendo sobre isso. O meu coração, ele ficou muito emocionado.
Será que a minha esposa conhece essa palavra? Será que os irmãos da igreja conhecem esse coração? Porque eu não consigo falar bem, por isso que eu não consigo expressar muito bem isso. Mas como eu vou expressar essa palavra? Então a palavra enche o meu coração e o meu coração fica emocionado. Por isso eu falo para o meu filho está nos Estados Unidos, eu falei para ele, você vai para os Estados Unidos, você deixa todas as outras coisas e você só seja pastor. Se eles mandarem você ser administrador da faculdade, não seja. Se os Estados Unidos mandar você ser ministro, também não faça isso, só seja pastor. E quando você se encontrar com as pessoas, que você pregue as palavras para eles, e que você leia a Bíblia, você receba o coração de Deus, e que você possa clamar esse coração. Então tem muitas pessoas para serem administradoras da faculdade, mas não existe muitas pessoas para poder pregar a verdadeira palavra de Deus. Então, através desse trabalho, que você possa expulsar a preocupação dos americanos, que você possa plantar o coração de Deus e a esperança de Deus no coração dos americanos. E meu filho se tornou pastor. No dia em que meu filho pegou o avião para ir para os Estados Unidos como pastor, meu coração ficou tão agradecido. Por quê? Porque dentro dessa Bíblia tem o coração de Deus. Em Lucas capítulo 10, então foi uma história que Jesus Cristo criou, né? Então o intérprete da lei foi para Jesus e falou o quê? Mestre bom, que farei para herdar a vida eterna? Então parece que somos nós que estamos falando isso. Mas se souber exatamente, essa palavra é muito arrogante. O que eu tenho que fazer para lhe dar a vida eterna? Ai, pastor, o que isso é arrogante? Não tem nenhum erro em perguntar isso. Então, o ser humano, para conseguir chegar na vida eterna, isso é uma coisa muito arrogante. Vocês ganharem a vida eterna, vocês não têm que ser bondoso até certo ponto. Vocês não têm que ser vagamente bonzinho. Vocês não podem ter nenhum defeito. Vocês têm que chegar com perfeição ao céu. Mas dentro do coração do ser humano tem sujeira, mal, está cheio de maldade. Então, como esse ser humano pode fazer alguma coisa para ele dar a vida eterna? Pessoal, hoje em dia, porque as pessoas não sabem muito bem como acreditar em Deus, elas são muito arrogantes. Elas são arrogantes, nem sabem que são arrogantes. Não sabem que são arrogantes. Pessoal, Satanás nos engana. Satanás, ele quer colocar o nosso coração para ficar bem arrogante. Se ficar arrogante, sabe o que acontece? Ele pensa que se ele tentar fazer alguma coisa, ele consegue fazer. Se eu me esforçar, eu vou conseguir. Se eu trabalhar bem, eu vou conseguir ganhar a vida eterna. Se eu tentar, eu vou conseguir ganhar alguma coisa. O ser humano querer chegar no nível de Deus é porque o ser humano está rejeitando a Deus. O ser humano é mau, sujo e imundo. Então, o homem que nasce do homem, qualquer pessoa que seja, não pode se tornar santa, perfeita. Nós, pastores, às vezes a gente se sentou uma vez e a gente estava almoçando e a gente fez uma brincadeira. Então tem um monte de kimchi, né? Eu acho que vocês vão... Tem um pastor kimchi, o pastor Kim So-hoon também é kimchi. Então saiu a genealogia do kimchi.
Aí ele falou, é Miriam Paká, né? O Kimei Kimchi é da genealogia de Adão, mas eu nasci logo do Adão. Os pastores, eles começaram a rir muito. A gente não é do Adão, né? A gente não tem pecado porque a gente não é do Adão. Não, é brincadeira, tá, pessoal? Lógico que eles têm pecado também. Pessoal, todos nós somos da genealogia de Adão. Então, pessoal, quando a gente procura o seu coração, dentro dos seus corações, às vezes tem coração bonzinho que sai de vocês, tem corações fiéis que saem de vocês às vezes. Mas dentro dos seus corações, também tem muitas vezes que sai coração sujo, mau e lascívio. É porque vocês não mostram isso. Quando eu estava em Daejeon, eu morava no 7º andar. Então sempre que eu tinha oportunidade, eu olhava pela janela e eu via as crianças brincando no parquinho. Então 5, 10 anos, né, as criancinhas com essa idade, o rosto delas é tão bonitinho, né? Parece que não tem nenhuma coisa ruim. Quando a gente vê essas crianças, elas são tão bonitinhas, o olhinho é bem pretinho, né? O rosto é bem assim, bonitinho. E quando eu vinha do 7º andar, uma criança pegou um punhado de areia e jogou no cabelo da outra e começou a mexer no cabelo dela. Aí, quando mexeu nela, daí ela pegou e ainda pisou com o pé. Então ninguém via, né? Só quem estava vendo era eu e Deus lá de cima. Aí ela começou a gritar e chorar. Aí quando veio um adulto, virou de costas assim e fingiu que não tinha acontecido nada. Aquelas criancinhas tão bonitinhas, quem colocou esse coração dentro delas? Todos nós somos assim, não é? Todos nós. Mas às vezes a gente protege a nossa pessoa, às vezes a gente ajuda as outras pessoas, a gente dá um dinheirinho, a gente parece que a gente está se tornando uma boa pessoa, parece que eu vou me tornar igual a Deus, parece que se eu tentar fazer bondade eu vou conseguir. E isso a gente chama do quê? Ilusão. A gente chama isso de ilusão, entenderam? Isso se chama ilusão. Então, antigamente falam. Então, eles falam, não se iludam, né? Pessoal, dentro de nós não existe nenhuma bondade. Porque nós temos raiz da maldade. Se temos raiz de maldade, por mais que queiramos fazer bondade, não existe bondade. Não dá para fazer bondade. Mas o ser humano, aquele coração sujo, mau, lascívio, tendo esse coração mau, se fazer um pouco de bondade, parece que é bonzinho. Então quer que alguém reconheça isso. Parece que ele quer ser reconhecido como fiel. Mas quando eu me vejo, parece que eu sou bonzinho. Antigamente, quando eu frequentava a igreja protestante, teve uma época que teve uma pessoa que eu tive muito conflito no meu coração. Por quê? Eu tinha que fazer bondade, né? Quando eu tinha 19 anos, não tinha quem limpasse o banheiro, as latrinas da nossa igreja. Então, de manhã, depois do culto de madrugada, escondido de todo mundo, eu nem limpava o banheiro da minha casa. Mas fazendo esse trabalho, quão sujo é o ser humano, eu via de madrugada fazer para que ninguém enxergasse aquilo, mas eu ficava pensando, mas se alguém visse ia ser tão bom, né? Eu queria mostrar para alguém. Se ninguém via, eu ficava meio chateado.
Aí os anciãos, aí eu pensava, se os anciãos me encontrassem limpando o banheiro, senhor Parker, é só você mesmo para fazer. Se não tiver ninguém, você não tem ninguém para fazer isso. Que eu não é bem assim, ancião. Mas dentro do meu coração eu adorava isso. Quando eu fazia coisa da igreja, então, até alguém chegar, eu continuamente procurava um trabalho para as pessoas poderem me ver, até alguém chegar. Eu fiz muitos trabalhos na igreja. Não é que surgiu isso do meu coração, mas é que eu queria que as outras pessoas me vissem fazendo isso. Pessoal, isso não é bondade. Pessoal, eu tô com o pior coração que existe. Aquele coração mau, aquele sujo, aquele coração lascivo, aquele coração corrompido. Tendo esse tipo de coração. Mas por fora, olá, pastor. Parecia ser tão fiel isso. Eu queria ser reconhecido pelo pastor. Mas aí eu plantei muitas sementes, né, de abóbora. Daí eu fui muito reconhecido pela bondade e também pela maldade. O Sr. Park é assim. Pessoal, todos são assim. O Sr. Park mente, né? Começou a sair essas histórias dentro da igreja. Pessoal, essa era a minha verdadeira imagem. Jesus Cristo, ele está presente. Estava Jesus Cristo ali, aí veio o intérprete da lei e falou: mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Então ele pensava o quê? Eu faço um pouco de bondade, eu cumpro bem os mandamentos, eu sou bonzinho, eu consigo fazer. Ele queria falar isso para Jesus, porque ele queria mostrar para Jesus que ele era capaz de fazer alguma coisa. Mas Jesus Cristo podia enxergar todo o interior daquele homem ou não podia? Podia. Mesmo sem raio-x, ele podia enxergar todo o coração. Dá para enxergar todo o coração das pessoas. Na nossa igreja tem um médico chamado Moon Chang-won, né, irmão da nossa igreja, e ele fez o hospital Family. Ele abriu uma clínica Family. E ele fez um cartão, né, para mim. Aí eu faço o exame de sangue todos os anos. Aí há pouco tempo atrás, ele falou: pastor, o senhor está no escritório aí da igreja, então eu vou ir agora te ver no escritório, tá? Porque eu vou tirar um pouco do seu sangue. Eu perguntei: por que ele vai tirar meu sangue? Eu tenho que examinar seu sangue, pastor. Então, por que vai vir o médico para cá? Eu vou até a clínica, né? Então, quando eu sair para almoçar, eu vou passar aí, tá? Daí eu fui lá na clínica dele, ele tirou o sangue. Aí ele falou: pastor, deita aqui. Aí ele pegou como é que chama aquele endoscopia? Ele colocou assim, endoscopia, né? E ele começou a examinar minha garganta, todo o meu interior. Pessoal, o que vocês têm que saber, quando vocês forem pro médico, então o médico vai falar isso e aquilo, aí vocês vão ficar cabisbaixo. Sabe o que o hospital faz? O hospital é o local onde ele te torna doente para vender remédio para você. Então, quase todas as pessoas que vão para o hospital se tornam doentes. Qualquer um de vocês vai para o hospital para ver se não se tornam doentes. Então, ano retrasado, então nenhum ancião da nossa igreja tinha feito um exame, daí fizeram esse exame. Aí depois que fizeram esse exame, uma semana, eles se encontraram com os médicos. O médico olhou para mim e falou: pastor, o senhor tá obeso. Aí o repórter mandou escrever. Aí o repórter veio me entrevistar. Eu falei: eu não posso porque eu tenho que fazer exercício. Aí depois o médico falou: olha, pastor, você tem pressão alta. Então eu tenho. Então, depois que eu nado, que vai assim, a 15, né?
Então minha pressão não é muito alta, o alto é 15. Aí ele falou que é 78 baixo, né? Ah, pastor, você tem isso, você tem aquilo outro. Aí eu falei, mas eu conheço um oftalmologista e eu vou frequentemente fazer exame com ele, eu não tenho isso. Aí ele parou de falar algumas coisas, né? Aí eu vejo as pessoas, parece que elas não têm força nenhuma, mas eu sou tão forte. Aí eu falei, médico, fique saudável, tá? Aí o médico olhou pra mim, não falou nada e foi embora. Pessoal, na minha idade, normalmente quando o médico fala isso para as pessoas da minha idade, elas ficam cabisbaixa. Daí eu falei pro ancião Changwon. Aí eu falei, olha, ancião, você pode reeducar os irmãos da nossa igreja? Aí eu vi todo o meu interior da garganta até embaixo, pela endoscopia, daí o que foi bom é que ele estava vendo e estava mexendo, né? Estava vendo. Eu pude ver o meu intestino, pude ver o meu fígado, mas o que eu agradeci muito é que ele não pôde ver o meu coração. Se ele pudesse infiltrar e ver o meu coração, então eu jamais voltaria para o ancião Moon. Eu ia esconder e ia para outro hospital bem no interiorzinho para ninguém saber. Pessoal, todos os seres humanos são assim. Amém! Digam amém, não finjam que não são assim. Quem não é assim, levanta a mão. Pessoal, nós somos muito sujos. Nós somos imundos. Nós somos mentirosos. Nós somos mentirosos. Pessoal, a pessoa que eu mais gosto é qual? A pessoa simples. Quando eu converso com os anciãos da nossa igreja, eles são muito simples. E eu sou um pouco obscuro. Eu não gosto dessa obscuridade minha, mas eu não consigo trocar isso. Quando eu falo com o ancião Do, quando o ancião Li, eu não preciso nem de aparelho para ver o interior deles, mas eu consigo enxergar tudo. Tem pastores que tem muitos inteligentes, né, na nossa missão. E eu penso frequentemente, nossa, ele devia se tornar presidente do nosso país. Eu queria fazer com que algum ancião se tornasse presidente. Eu acho que eu ia conseguir. Mas eu tenho um medo assim, nossa, se esse ancião se tornar presidente, eu acho que ele vai falir o país. Então, porque eu sou pastor, então eu falo coisas corretas, né? Mas eu também sou uma pessoa suja e má. Quando Deus me segura, é que eu sou fiel. Quando Deus me segura, é que eu vou por um caminho correto. Eu sou sujo, eu sou mau, eu sou mentiroso, pessoal. Na verdade, eu tenho 65 anos. Então, a partir do dia 1º de junho, eu vou poder andar de ônibus de graça, né? Porque eu vou ficar com 65 anos. Só estou esperando por aquele dia, essa é a última semana que eu pago. Então, não sei ainda quanto eu vou viver, mas pela graça de Deus, eu ainda estou vivendo como pastor e estou trabalhando como pastor. Mas daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer se Deus não me segurar. Eu não posso acreditar, eu não consigo acreditar em mim. Eu não sei quanto tempo eu vou ser saudável. Eu não posso ter segurança de que eu não vou ter câncer, que o meu coração não vai ficar torto, que eu não vou mentir, que eu não vou adulterar. Eu não posso assegurar nada pelo meu coração. Por isso, pessoal, eu não quero proteger a minha vida. Eu depositei a minha vida nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Quando eu ficar velho, quando eu ficar doente, vamos supor que eu fiquei velho, vamos supor que eu fiquei doente. Então, vamos supor que eu economizei bastante dinheiro e aí eu vou parar no hospital porque eu fiquei doente.
Eu vou para casa, vou comer bem. Isso é o fim. Mas Deus não trabalha assim. Deus pode curar minha doença. Deus pode me abençoar. Quem protege a minha vida, quem protege a minha pessoa, é muito diferente quando eu protejo a minha vida e quando Deus protege a minha vida. Por isso, tem uma tia minha que é de uma igreja protestante, sempre que ela me encontra, ela fala: Pastor Park, você é um pastor de uma grande igreja, qual é o seu salário? Você ganha esse seu salário, não gasta de qualquer jeito, economiza, deixa pra mim, eu vou comprar um apartamento pra você. Se você partir da igreja, se você sair dessa igreja, não vai te restar nada, você vai ser miserável. É muito miserável ver como os pastores aposentados vivem. Então, a minha tia, quando me encontra, sempre canta essa mesma canção. Aí, isso daí já está pregado no meu ouvido. Pelos 47 anos, vivendo dentro do Senhor, tem pessoas melhores, mais inteligentes, cheias de dinheiro ao meu redor. Mas eu vi elas caindo, subindo, fracassando e subindo. Eu vi muito disso. Depois que eu depositei a minha vida na mão de Deus, eu nunca caí, nunca fracassei, nunca fali. Daqui para frente também. Por mais que eu tenha a minha vida, a partir do momento que eu depositar a minha vida na mão de Deus, mesmo que eu fique velho, eu não sei quando eu vou morrer, mas eu acredito que Deus vai me proteger perfeitamente. Eu não preparei nenhum dinheiro, nem 10 centavos para minha velhice. E se eu ficar velho, é só morrer. Se eu não puder viver, é só morrer, não é, pessoal? Alguém vai viver para sempre, se for para morrer, morre. Pessoal, não só a minha velhice, mas o meu espírito, a minha família, os meus filhos, a minha igreja. Não é eu fazendo bem que eu vou poder cuidar bem da minha velhice. Isso é uma coisa muito engraçada de se dizer. Eu fazendo bem, eu vou poder ter uma boa velhice, eu vou economizar bastante dinheiro. Pessoal, isso é uma coisa muito engraçada de se dizer. O amado Deus, é esse Senhor quem tem que me proteger para eu ser perfeito. Ele tem que me proteger. Por isso, quando eu posso gritar bem alto? Só nesse momento, porque eu não me protejo. Deus está protegendo, Deus está segurando a minha vida. Eu depositei minha vida na mão de Deus. Eu depositei minha vida nas mãos de Deus. Um dia, Deus fala: sobe. Ah, sim, Deus, muito obrigado. Ainda bem que chegou a hora. Ai, que bom, eu tô indo. Então eu tenho que subir, não é? Eu vou poder segurar minha vida? Não, não vou. Se Deus falar: eu preciso de um olho seu, então vou tirar. Ah, Deus, então o Senhor vai deixar só um? Senhor, não, Deus, não tira, não pode tirar meu olho. Eu posso fazer isso? Não, Deus, então me mata melhor do que tirar meu olho. Não, não posso fazer isso. Essa nossa pessoa, o que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer? A gente não consegue nem viver por 70, 80 anos, a gente não tem segurança de viver assim. Então como é que a gente vai poder formar pela nossa mão? Como é que a gente vai poder formar pela nossa mão a vida eterna, sua pessoa arrogante? Não é Jesus Cristo está falando isso. Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Pessoal, você não consegue nem viver a sua vida 70, 80 anos do jeito que você quer. Como você vai poder criar, você vai poder formar a sua vida eterna, seu arrogante? Jesus Cristo queria falar dessa forma. Alguns dias atrás eu falei na minha igreja assim. Quando a gente vê 1 Reis, sobre muitos reis. Tem 2 tipos de reis. Se viver só dentro do reino, então dentro do reino, todos os servos dizem sim, sim, sim. É ou não é? Quando o rei manda, porque no reino o rei é o maior.
Só dentro do reino, se viver como rei, então ele se torna arrogante, ele se torna orgulhoso, ele se torna corrompido, bebe à vontade e fica vivendo assim. Mas o que é fraco no homem? Ontem, depois de acabar o culto de manhã, à tarde, eu estava sentado aqui atrás, vendo o coral, e eu estava com um pouco de frio, né? Aí eu cochilei um pouco, daí eu estava cochilando, e aí estava um pouco frio, daí eu fiquei gripado. Eu fui pro Japão, e eu nadei lá no Japão. Então, eu nadei, daí eu tava saindo coriza, daí eu parei de nadar na hora, né? Porque senão eu ia me pegar no aeroporto, né? Aí hoje de manhã entupiu meu nariz, tava bem gripado. Pessoal, nós seres humanos somos assim. Vivendo até hoje, eu sou essa pessoa tão fraca. Então, tirando 1, 2 semanas por ano, eu faço conferência pelo ano inteiro. E por 47 anos eu tenho vivido assim. E há alguns anos eu descobri isso. Até hoje, eu fiz muitas conferências, mas nenhuma vez eu deixei de fazer alguma conferência porque eu fiquei doente. Por 47 anos. Quase toda semana eu estou fazendo conferência. Mas nenhuma vez eu deixei de fazer uma conferência porque eu fiquei doente. Pessoal, isso não foi o homem quem fez, foi Deus que me protegeu. Por isso eu quero frequentemente fazer conferência. Por quê? Porque se eu fizer frequentemente conferência, Deus não vai me matar. Porque, mas Deus, semana que vem eu tenho conferência ainda. Pessoal, eu sou tão fraco. Eu só dormi um pouquinho e aí eu fiquei gripado. Ontem eu estava com febre, eu estava um pouco assim. Pessoal, isso é o ser humano. E esse ser humano, porque é um pouquinho mais bonzinho, um pouco mais fiel, se fizer um pouco melhor do que a outra pessoa, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo ficou apavorado. Vem o melhor cachorro, mais bonitinho, inteligente, para mim, vem correndo para mim e fala: pastor, o que eu tenho que fazer para me tornar gente? Tem uma senhora, ela trabalhou por muito tempo como empregada, né, numa casa. Mas aquela dona, ela tinha muito dinheiro, né? Ela era bem rica. E essa dona, ela amava muito o cachorrinho dela. Quando comia, aí o cachorro comia junto. E a empregada comia ali naquele cantinho. Quando dava para comer, comia. Depois, de repente, parava, porque tinha que trabalhar. Então, aquele cachorrinho, ele tava muito à frente da empregada. Porque era o cachorrinho da dona. Aí um dia, a dona foi para outro lugar e aí o cachorrinho ficou sozinho com a empregada. E aí, quando a empregada sentou na mesa, o cachorro começou... Nhan, 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 nhan. E aí a empregada falou: vai para lá. Aí, de repente, surgiu um coração de muita tristeza dentro do coração da empregada, porque ela pensou: ai, o meu marido tá doente, eu tenho que trabalhar como empregada e ainda tenho que ficar sendo perseguida por esse cachorro. Aí ela sentou ali e o cachorro começou a latir. Aí ela pegou e deu um chute naquele cachorro, na barriga daquele cachorro. Aí aquele cachorro queria atacar ela. Aí os dois começaram a brigar um contra o outro e começaram a lutar. Aí depois aquele cachorro abaixou o rabinho e foi se esconder. Aí aquele cachorrinho descobriu o poder do ser humano. Porque o cachorro, ele estava recebendo carinho,
Aí ele ficou com o coração arrogante de estar acima do ser humano. Esse tipo de cachorro tem que apanhar muito. Aí a dona chegou e o clima tava um pouco estranho, né? Mas ela não sabia. Aí o cachorrinho só tava olhando, espiando e tava fugindo. Aí sempre que a dona não tava, o cachorro ficava no cantinho dele, sem fazer nada, sem latir. Por mais que eu não tenha dinheiro, eu viva como empregada na outra casa, na casa dos outros, mas você também vai ficar me perseguindo? E bateu, chutou. Não é, pessoal? Pessoal, cachorro é cachorro. Por melhor que seja o cachorro, ele não é gente. Um missionário foi para os Estados Unidos. Uma vez ele não tinha dinheiro e ele estava andando. Aí tinha um carro que parou. Aí um cachorro saiu de dentro daquele carrão. Ah, e esse cachorro tem mais sorte do que eu. Como você está andando nesse carrão? Como você come bem? Como você teve esse tão bom destino? Mas mesmo assim, cachorro é cachorro. Eles não dão identidade para o cachorro, não é? Cachorro é cachorro. Os americanos, eles são muito bons, mas tem muitos americanos que eu não entendo o que eles fazem. Tem gente que dá $100.000 para construir a casa de um cachorro. Um pastor falou isso. Colocou ar-condicionado, colocou a comida automática, colocou água limpa, mineral para o cachorro. Vamos supor, tem até isso. Mas tem gente que não dá nem pro filho, mas que dá tudo pro cachorro. E aí dá dinheiro pro hotelzinho do cachorro, aí vai e leva pro veterinário. Tem até plano de saúde de cachorro. Se esse cachorro, de repente, ele fica doidinho e fala, eu sou gente, esse cachorro tem que morrer até a morte. Pessoal, cachorro é cachorro. O vira-lata é cachorro, pastor alemão é cachorro, mas cachorro é cachorro. Se o cachorro ficar numa posição mais alta, é como se fosse um ser humano arrogante. Esse cachorro, ele tem que apanhar mesmo. Ele tá falando, eu sou melhor do que gente. Então tem que estourar. Como é que esse cachorro vai chegar numa posição de ser humano? Amém? Pessoal, é assim. Mas só porque esse ser humano faz um pouco melhor, ele quer chegar na posição de Deus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pessoal, qualquer coisa que a gente faça nessa vida, a gente só consegue viver até 70, 80 anos com muita dificuldade, muita doença. O que ele vai poder fazer para herdar a vida eterna? Então, naquele tempo, as pessoas eram arrogantes, eram muito ignorantes e falou que eles comiam uma coisa que pensavam que era bom para a saúde, mas viveram até 37, 38 anos. Pessoal, o ser humano, o que ele pode fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é um presente de Deus e a gente tem que receber de graça. Por isso, Jesus Cristo, ele ficou apavorado. Hoje em dia, também tem muitas pessoas como esse intérprete da lei. Se eu orar um pouco mais, se eu pregar um pouco mais, se eu cumprir mais os mandamentos, se eu jejuar, se eu resolver, se eu me dar bem. Por mais que vestir uma roupa boa, cachorro é cachorro. Por mais que andar de carrão, cachorro é cachorro. Por mais que tiver autoridade, cachorro é cachorro. Cachorro não se torna gente. Por mais que seja bom, o ser humano é gente, o ser humano não é Deus. Por isso,
o limite até o ponto que o ser humano pode fazer. O ser humano tem um limite, ele tem um limite para poder fazer as coisas. Eu fazer bondade para poder ir para o céu, não existe ninguém isso. Para fazer isso, tem que passar desse limite do ser humano. Se você quiser ir para o céu pelas suas obras, o que você tem que fazer? Você não pode ter nenhum coração de ódio, não pode ter nenhum coração de mentira, de lascívia, de sujeira que surja. Não pode surgir nada disso dentro do seu coração. Então, deve ter umas 2, 3 pessoas aqui, né? Levanta a mão aqui se alguém tem esse tipo de coração. Não, não tem ninguém. Pessoal, nós somos sujos e imundos. Onde? O nosso coração. Por isso, qualquer coisa que a gente faça, a gente não pode fazer bondade. Hoje em dia, muitas pessoas, elas querem ser fiéis, elas querem ser bondosas e pensando que dessa forma elas vão para o céu. As pessoas que pensam assim, quando Jesus Cristo vê essas pessoas, esse coração arrogante do homem, não é? O ser humano querer se tornar igual ao cachorro, isso é tão arrogante. Não, o cachorro querer se tornar igual ao ser humano. Então as pessoas não sabem nem que isso é arrogante. E elas pensam que elas estão fazendo bem. Pessoal, dentro do nosso coração, porque tem pecado, sujeira, imundícia, nós tínhamos que receber maldição, destruição e morte. Isso tinha que acontecer com nós, seres humanos. Vamos ler a Bíblia. Versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? O que está escrito na lei? Ele não perguntou o que está escrito na lei. O que está escrito na lei e como interpretas? Versículo 27, vamos ler todos juntos. Abram a Bíblia, está escrito aqui na tela, vamos ler um desejo já. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei... amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está escrito isso na lei. Então eu vou perguntar. Pessoal, vocês podem amar Jesus Cristo mais do que de todo o teu coração? Com toda a tua força, de todo o teu entendimento? E você pode amar o teu próximo como a ti mesmo? Jamais. Eu nunca vou poder amar o meu próximo como a mim mesmo. Pessoal, eu tô com fome, mas eu quero comer, mas se a outra pessoa tiver com fome, eu não vou sentir a fome dela. Eu uso roupa fina e aí eu fico com frio no inverno, na neve. Mas se a outra pessoa, se eu tiver com roupa grossa e as outras pessoas tiverem com roupa fina, eles vão sentir frio, eu não vou sentir o frio deles. Isso não faz sentido. Como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Por isso, Jesus Cristo perguntou para ele: o que está escrito na lei e como interpretas? Pessoal, me dá um papel. Irmão, me dá um papel de nariz. Então, o que está escrito na lei? Como interpretas? Como interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus mandou fazer isso. Mas a gente pode fazer? Pode ou não pode? Então Deus mandou a gente fazer a lei, não porque a gente consegue cumprir a lei, mas é que Ele está falando para a gente que a gente não consegue cumprir a lei. Muito obrigado. Então, pessoal, isso é impossível de se fazer. Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Não dá. Pessoal, sejam sinceros.
Como de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, eu vou amar o Senhor? Deus sabe disso. Então eu quero fingir que eu faço bem. Quando eu fingir que eu faço bem, o que Deus está fazendo? Vai, então cumpre o mandamento e vê se você consegue. Tenta ver se você consegue. Ele quer ensinar isso pra gente. O que ele falou? Vamos ler a Bíblia. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Então versículo 29, vamos ler todos juntos. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, ele queria se justificar. Então ele perguntou: quem é meu próximo? O que isso significa? Ele queria se justificar. Eu amei o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e dos meus entendimentos. Mas amar o meu próximo como a mim mesmo, isso se torna um pouco de problema. Eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu posso amar os próximos ao meu redor. Eu posso ajudar um pouco as pessoas que estão ao meu redor. Mas como é que eu vou amar o meu próximo que está na África, que está morrendo de fome? Então ele pensou nisso. Então, ele está querendo falar como se ele tivesse feito tudo bem. Então, quem é meu próximo? Isso significa o quê? Então, o que mais eu tenho que fazer? Até que ponto eu tenho que fazer? Eu posso amar o meu próximo como meu vizinho, mas o mendigo, os africanos, os sul-americanos, os alemães, eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Então, próximo até quando? Quem é meu próximo? E aí Jesus Cristo começou a falar. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo, e também o levita descia por aquele lugar. Então, por que o sacerdote passou de largo? Porque ele acabou de se encontrar com o ladrão, aquele homem. Então isso significa que tem salteadores ali ao redor. Então se ele fosse pego, ele também morreria. Por isso, então eu tenho que amar o meu próximo. Mas parecia que eu ia morrer, então eu ia acabar ficando na mesma situação que ele. Então eu dizer que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, o que eu tenho que fazer? Se eu amo aquele próximo como a mim mesmo, então ele tem que viver e eu tenho que morrer. Mas, na verdade, parecia que se ele ajudasse, ele ia morrer, né? Então, por isso que o sacerdote fugiu e o levita também fugiu. Mas, em terceiro lugar, passou quem? Um levita. Esse levita é a sombra de Jesus Cristo e de Deus. Então, Jesus Cristo amou mais a nós do que a Ele mesmo. Jesus Cristo é aquele que pôde viver, que morreu no nosso lugar. Ele morreu, Ele sofreu, Ele se entristeceu por nossa causa, no nosso lugar. Então, porque Ele podia ser atacado por salteadores no nosso lugar, então Ele foi e salvou esse homem. Então, quem é o próximo dele? É o samaritano. Então, vai e procede tudo da mesma forma. Então, ele ficou assustado. Na nossa igreja tem o ancião Radoli. Então, tira esses anciãos. Mas o pastor Oxo Park, eu estava andando no caminho. E eu vi um homem atacado por salteadores. Ai, deve ter salteadores aqui. Quem é que fez isso com ele? Pode aparecer. Vocês acham que eu ia fazer isso? Coitadinho. Tá sofrendo, né? Vai, levanta, vamos embora juntos. Vocês acham que eu ia fazer isso? Eu também. Me desculpem falar isso. Eu estou falando com toda a verdade diante de Deus. Tem salteadores por aqui. Ai, meu Deus. Cadê? Desculpa, tá? Eu já volto. Eu vou sair correndo. Isso é o ser humano. Amém? O pastor Oxo Park é assim, pessoal.
Eu jamais, pela vida daquela pessoa, eu vou poder fazer isso. Teve uma pessoa que caiu na água e ninguém tirou ele da água. Aí um velhinho entrou na água e tirou aquela pessoa da água. Aí todo mundo bateu palma pra eu. Aí o velhinho subiu e falou: quem foi que me empurrou na água? Então aquele velhinho não foi pra salvar. Aí ele subiu e falou: quem foi que me empurrou na água? E todos nós somos assim, pessoal. Pessoal, nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Podemos? Não. Por isso, dentro dessa história, qual é a história mais importante? Tem aquele que cumpre bem os mandamentos, que faz, dentre eles tem alguém que seja fiel, que cumpre os mandamentos, que é bonzinho. Então ele colocou essa pessoa para poder falar com ela e falou: vai, procede tudo da mesma forma. Então sabe o que a gente tem que fazer nessa hora diante de Jesus? O que a gente tem que fazer? Sim, eu vou fazer com todo o meu coração. Pessoal, isso daí é um trapaceiro. O Senhor viu o nosso coração, Ele sabe de tudo, a gente não pode falar assim: Senhor, eu não consigo amar a Deus. Eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo. Eu não consigo dar a vida eterna pela minha força. Por isso, Senhor, eu não consigo pelo meu esforço. O Senhor tem que me conceder graça. Essa é a base do coração de uma pessoa que tem verdadeira vida espiritual. Quando eu estava em Daejeon, então tinha uma pessoa com 66 anos que veio para a nossa igreja, ele recebeu a salvação. E a esposa dele, ela estava numa outra igreja, e esse senhor estava frequentando a nossa igreja. Então no domingo, os dois não combinavam o coração. Aí depois que acabava o culto, o irmão ia embora, e aí ele falava com a esposa: querida, o que o seu pastor pregou hoje no culto? Ah, pregou a Bíblia, horas. Mas que palavra da Bíblia? Ah, palavras para nos abençoarem. Mas que palavra? A esposa não conseguia se lembrar de nada. Aí o marido falou: querida, o pastor da nossa igreja hoje pregou assim, assim e assado. Aí um dia, os dois estavam assistindo televisão. O casal, né, estava assistindo televisão. Aí era dia da família, né? E daí o pastor apareceu na televisão e falou: a Bíblia diz para vocês não perturbarem os seus filhos, vocês têm que amar suas esposas. Aquele pastor falou o quê? Que até então ele nunca chateou a sua esposa e nunca brigou com seus filhos. Pessoal, vamos viver assim. O pastor estava pregando dessa forma na televisão. Aí a esposa olhou para o marido e falou assim: querido, você escutou isso, né? Você não consegue fazer isso. Você briga com a gente, né? Você fica irritado, você xinga o nosso filho. Aí esse irmão se levantou e falou: esse pastor está mentindo. Na Bíblia está falando que a pessoa que não tem erro e defeito é que essa pessoa que é perfeita. Então ele nunca cometeu pecado, ele nunca fez maldade, ele nunca fez defeito. Ah, então ele não precisa acreditar em Jesus. Então muitas pessoas, muitos pastores, parece que eles estão vivendo fielmente, que estão falando a verdade, eles estão mentindo. Muitos frequentadores de igreja
Então eles pensam, o pastor é tão bom, por que eu sou tão mentiroso? Por que esse pastor é bom, meu coração é mau? Então as pessoas pensam, eu tenho que me tornar igual ao pastor, e elas se esforçam para se tornar igual a ele. Hoje em dia, porque muitos frequentadores de igreja não estão conseguindo fazer isso, eles acabam se corrompendo e acabam se decepcionando. Quando a gente lê a Bíblia, nós somos sujos e maus. Sabe o que a Bíblia diz? Mais sujo do que o coração do homem, mais sujo do que todas as coisas, o coração do homem, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Somente o Senhor esquadrinha o coração do homem. Pessoal, todos nós somos sujos. Vocês têm que reconhecer isso. Nós somos completamente sujos. Mas tem algumas pessoas que parecem que são boazinhas. Mas todas essas pessoas são pessoas que escondem muito bem. Só porque o corvo é preto, ele fala pro pássaro branco, não ri de mim. Ai, não entendi. Então todas as pessoas, elas se escondem querendo mostrar uma imagem boazinha. Por isso, pessoal, a nossa vida espiritual, porque o nosso coração, o fundo dele é sujo. Nós queremos fazer bondade, nós queremos fazer justiça, nós queremos ser fiéis. Então, não existe ninguém que possa se tornar perfeito diante de Deus dessa forma. Por isso, pessoal, o que nós temos que fazer diante de Deus? Deus, eu não consigo cumprir os mandamentos. Deus, eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo. Deus, eu sou suja e imunda por dentro. Se o meu primo, ele compra um terreno, não é só por ele que eu tenho dor de cotovelo, mas até o meu próprio irmão, se ele se dá melhor na vida, eu tenho dor de cotovelo. Pessoal, a gente tem que falar isso, a gente tem que falar a verdade. Eu sou uma pessoa que não posso ver o bem das outras pessoas. Às vezes me surge o coração lascivo. Às vezes surge o coração egoísta e cobiça dentro de mim. Às vezes eu quero me achar diante das outras pessoas. Eu quero ser melhor do que os outros. Como esse tipo de pessoa pode fazer a vontade de Deus? Não, eu não consigo, pessoal. Por isso eu sou uma pessoa que somente posso ir para o inferno. Mas Deus teve misericórdia de mim. Deus concedeu sua misericórdia. E Ele me salvou. E não pela minha força, mas pela graça do Senhor, eu vou para o céu. Deus deseja isso. Pela graça de Jesus, pelo amor de Deus, pela graça, pela misericórdia. Por isso, a gente não vai para o céu pelas nossas boas obras com coragem. Mas nós somos pessoas que devemos receber maldição e destruição. Mas Deus teve misericórdia de nós. E Ele morreu na cruz por nós e nós vamos no céu por causa dele. Não porque eu fiz alguma coisa boa. Eu sou assim, pessoal. Embora eu seja pastor, frequentemente eu oro. Deus, eu não consigo entender muito bem a Bíblia. Que o Senhor me dê entendimento para poder entender a Bíblia. Frequentemente o meu coração muda. Frequentemente o meu coração fica arrogante. Frequentemente surge coração mau dentro de mim. Eu sou assim. Eu sou assim. No frio. Assim como as mães que colocam roupa bem quentinha para os filhos saírem na rua. Assim como o Senhor dá água para os peixes não morrerem, assim também, pela sua graça eu posso ficar em pé. O Senhor tem que me proteger, tem que me dar sua graça. Se o Senhor não me proteger hoje, eu somente vou poder morrer, eu somente vou poder cometer pecado. Somente a sua graça. Eu somente quero depender da sua graça e da sua mão. Isso é verdadeira fé, pessoal. Pessoal,
Digam com toda a verdade. 강아지가 사람 O cachorro pode se tornar igual ao ser humano? 강아지 보고 보리스 교수 와서 막 O cachorro, que nem o maestro Boris, vai conseguir conduzir um coral? O cachorro vai conseguir ler as notas musicais? Não, não vai conseguir. Cachorro é cachorro. 사람이 하나님의 권위에 Não vamos querer o ser humano chegar no nível de Deus. 하나님처럼 내가 온전히 O ser humano, pelo seu esforço, se tornar santo igual a Deus, isso é uma coisa muito arrogante. 사람하고 O ser humano querer o cachorro querer se tornar igual ao ser humano, o ser humano fica bravo. É por vocês não falam que não, porque vocês não foram empregadas. As empregadas têm que até ficar espiando o que o cachorro quer ou não quer dela. 모두 때려치고 Mas se o cachorro te perseguir, você que vai querer matar esse cachorro até a morte. 주인은 뭐 쫓겨나갈 셈이시던 내가 때려 죽였어. Eu matei o seu cachorro, dona. Eu matei porque ele me desprezou. É assim, pessoal. 사람은 사람이. Homem é homem, cachorro é cachorro. 제가 한 번은 제3 거듭난 비밀. Uma vez, escrevendo o livro do Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, quando eu era pequena, eu peguei muito vagalume. 그래서 미국에 있던 형제 그 책을 번역하면서 목사님 Aí um irmão americano traduzindo, um irmão traduzindo o livro em inglês, ele falou, pastor, acho melhor você trocar essa parte de ter pego o vagalume. Aí eu falei, por quê? Ah, por causa da defesa dos animais, vão ficar contra você, pastor. Aí eu estava na África e 성교사 차를 놓고 사자 o missionário Lee, ele começou a dirigir dentro da selva. 먹을 때 어떤 사람 Aí uma vez uma pessoa viu isso 당신 그러면 동물 괴롭힌 e falou, olha, vocês vão ser presos pelo pecado de ter perturbado um leão. 사람 잡아먹은 거. Ah, e se o leão ele tivesse me comido? 근데 그 사파리 같은 데 가서 동물 조금이라도 Se no safari vocês cutucarem um pouco os animais, você pode ser preso. Se você quiser se aproximar um pouco do animal, aí eles podem te prender por estar perturbando eles. O mundo é muito estranho. 동물들이 대적을 Os animais eles estão sendo estabelecidos. 개가 죽으면 개를 위해서 피석을 세우고 Nossa, nos Estados Unidos tem até sepultura para cachorro. 개 집을 어느 목사님이 10억 불 들어갈 개 집을 E falou que teve uma casa que comprou uma casa de cachorro por $100 mil. Tem até temperatura, clima, tem ar-condicionado, comida automática. Pessoal, o mundo tá ficando de cabeça para baixo. Se vocês forem para o shopping dos Estados Unidos, tem comida para cachorro, tem brinquedinho para cachorro. 저 뭐야 유학생 처음 Teve uma estudante que foi pela primeira vez nos Estados Unidos e ela queria comer. Daí, 개 그림이 걸려있는 aí tinha uma comidinha que tinha o desenho de cachorro. Ela ficou tão feliz. Aí ela falou, ah, olha, eu acho que é carne de cachorro. Aí ela foi e cozinhou, mas não era carne de cachorro. Aí falou que era comida para cachorro. E ela falou que era gostoso. Ela cozinhou a comida. O mundo é assim, pessoal. 그렇다고 해서 우리가 Mas isso quer dizer o quê? Que nós não podemos nos tornar igual a Deus. 그때 우리는 절대로 우리가 온전하지 못한 하나님의 Pessoal, nós, por mais que façamos bem, jamais podemos nos tornar perfeitos igual a Deus. Por isso eu não posso acreditar na minha pessoa. Eu depositei minha vida nas mãos de Deus. 잘못 Eu posso cometer erro, eu posso me afundar no pecado, eu posso ser malvado, eu posso ficar doente. 모든 인간의 Mas 주님께 맡겨 주님 당신 나를 관리 é Deus quem tem que me proteger, é Deus quem tem que me conduzir. Eu não consigo me proteger. 제가 최근에 Ultimamente, dentre os irmãos da nossa igreja, tem alguns filhos deles que têm uma vida meio torta, né? E eu tenho feito comunhão com eles, porque essas crianças são muito diferentes da minha época. Tem vezes que eu me assusto quando eu faço comunhão com eles. 전적으로 아이들이 Esses estudantes, eles somente, se eles pensarem só neles, eles vão crescer num caminho torto, porque eles só sabem pensar neles mesmos. 사람들이 As pessoas são fracas, têm defeitos. Pessoal, nessa Bíblia, 우리가
Nós não podemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que confessar isso. Então, eu posso cumprir os mandamentos de uma forma vaga, mas perfeitamente eu não posso cumprir. Por isso, pelas nossas obras, a gente somente pode receber maldição. A gente tem que saber disso. Por isso, Jesus Cristo veio no nosso lugar e recebeu maldição no nosso lugar e Ele morreu na cruz no nosso lugar. Então, a gente tem que perceber essa verdade, porque senão a gente sempre vai querer fazer bem. Então a gente tem que reconhecer Deus, Jesus, o Senhor morreu na cruz. Muito obrigado por isso, senão eu teria ido para o inferno. Muito obrigado, Deus. Pessoal, a gente tem que reconhecer que a gente é mau, é sujo, a gente tem que ir para diante de Jesus, tem que procurar pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, Jesus vai poder lhes proteger. E assim a sua velhice vai ser muito agradável. Então, se não for Jesus, vocês vão cair no pecado. Se vocês depositarem sua vida na mão de Jesus, vocês não vão cair no pecado, não vão cair no medo. E as suas vidas vão ser abençoadas e agradáveis. Eu tenho certeza disso. O cachorro querer se tornar igual gente, por isso que ele é chutado. Mas se o cachorro estiver na posição de cachorro, isso é muito bom para ele. E pacífico, nós também temos que estar na posição de um ser humano. Por isso, se Jesus Cristo conceder sua graça, eu vou poder conseguir, né? Então, a vida espiritual é uma coisa muito agradável e boa. Vamos orar.